quero falar com os companheiros e com as companheiras aqui presentes que há 12 anos atrás nós estivemos aqui no cemitério e um companheiro, que espero estar no ato logo mais, o Dermi Azevedo, disse para o Manuel Lisboa: você fica aqui agora, mas nós voltaremos para te buscar. E isso são as palavras que me fizeram trazer agora, nesse momento, assim, esse sentimento da nossa luta, que a ditadura levou muito da dignidade do povo. A ditadura perseguiu, assassinou jovens idealistas como Manuel Lisboa. Mas cada ato de resgate dos restos mortais de um companheiro, de uma companheira, eu acho que é um momento assim de recuperação da dignidade da sociedade brasileira. É um momento de orgulho para nós, de orgulho, porque nós buscamos restos mortais de pessoas que deram o melhor de si para que o nosso país, para que o nosso planeta tivesse justiça social, tivessem reconhecidos os verdadeiros direitos humanos, a democracia. Essas pessoas, cada uma dessas pessoas que a gente levanta a história, que a gente celebra a sua memória, a sua vida, o seu ato generoso de dar a sua própria vida para um processo revolucionário, para uma mudança radical na sociedade. Cada momento desse é um momento assim de recuperação da nossa dignidade, ser humano, e de esperança que um dia teremos uma vida melhor, porque pessoas, como disse o companheiro aqui, o companheiro metalúrgico, o Manuel Lisboa, ele é um exemplo tão forte que outros como ele nascerão, viverão e também saberão lutar em defesa do povo brasileiro. Nesse momento, a gente resgata os restos mortais do companheiro Manuel Lisboa. A gente está resgatando uma parte da história do nosso povo. Estamos resgatando todos os outros companheiros, inclusive aqueles que não foram identificados. E não é só a questão de reverenciar a memória do companheiro, mas é dizer que a luta que foi travada por esses companheiros, especificamente pelo companheiro Manuel Lisboa, é a luta de hoje. Lembrar que tiveram jovens que começaram e continuaram uma luta de salvação de milhares de pessoas, da morte, da exploração, da destruição, e que jovens deram suas vidas para salvar a humanidade, de poucas pessoas que tentam utilizar a humanidade e acabam destruindo ela. É importante lembrar que Manuel Lisboa vive porque ainda existem muitos jovens, e existirão ainda mais, que como ele vão dar suas vidas para salvar a humanidade e para trazer o melhor para o ser humano e para o Brasil e para a América Latina e para o planeta Terra. Meu tio Manuel, pouco conheci. É triste encontrá-lo numa situação dessa, mas por outro lado é muito emocionante, é muito até alegre o momento de ver um resgate de um homem tão importante para o país. Espero que daqui para frente não fique só no registro desse momento, mas que seja difundido, que as escolas aprendam a colocá-lo como uma história, parte da história do país, a história verdadeira do país. E hoje, se não fosse por ele, talvez nós não estivéssemos aqui, não pudéssemos estar aqui. Mas já, como disse, para mim é uma honra estar na presença de vocês. Bom, tem socorrinho, alguma coisa para falar, né? Hein? Tem alguma coisa para falar?
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores. Faz uns 40 anos, não é que ele saiu do casa, porque 30 faz que ele morreu. Aproximadamente isso mesmo. Ele passou uns 10 anos ou mais na clandestinidade, né? Eu tinha 50 anos, não tinha 50 anos, tinha 45. Agora estou com 94. Ele era muito decidido. Eu não sei como pegaram ele, não. Foi mesmo uma traição. Mas ele morreu barbaramente, assim, porque ele não falou. Todas as meninas que estavam presas, quando mandavam chamar elas, passavam pela cela dele e via ele. Ele fazia assim. Pronto. Ninguém, ele não falou, ele disse que aperreava eles. Ele não deu uma palavra. Tanto que o rapaz que veio para entrevistá-lo chegou assim, eu não entrevistei esse rapaz não, ele foi quem entrevistou. Porque isso é que é um rapaz de coragem, um homem desse não se mata. Né? Foi embora todo mundo, né? Como é um daquele que foi quem veio para falar com ele, que morreu no mar. Fleury. Não morreu no navio? Foi passando do navio para o outro. Foi no barco, Do barco, acho que derrubaram ele dentro d'água, porque se ele morreu afogado. A Rasta Azul morreu, todos eles morreram. Que vale a pena estar fazendo tanta maldade, né? É, maldade. Ele uma vez, eu recebi um telefonema que ele estava na Ponta Verde. Queria me ver, eu fui. Eu dirigia nesse tempo, aí eu fui. Quando cheguei lá, eu tive pena. De japonesa, tão horrível, tão sem graça que eu cheguei a ficar assim. Quando disseram que ele vinha, eu tinha lá em casa, era sítio, tinha uma manga rosa muito bonita, eu digo, vou levar para Manuelzinho. Quando cheguei lá, ele disse, quero não, mamãe. Na casa que eu estou, é tão pobre que talvez fique humilhado com isso que eu vou levar. Olha, ele era uma coisa fora de série. Só faltava dar a roupa do corpo.
Ele com 10 anos estudava no grupo. Eu dava todo dia a ele o dinheirinho da passagem. Ou seja, nesse tempo, o ônibus ficava assim na rua do Macena, e ele saltava para ir para o colégio, que era ali em frente à igreja São Benedito, o colégio. Isso acho que já foi dito, mas eu vou dizer. Um dia ele tinha um colega que morava também aqui no Farol, perto da gente. Não era muito perto não, mas era perto. E ele disse, vamos rapaz, pegar o ônibus. Não vou não, eu não tenho dinheiro para o ônibus, eu vou a pé. Ele disse assim, então eu vou com você. Não tinha dinheiro para pagar o do outro, também não quis que o outro fosse uma pessoa que subia a pé. Chegou em casa, levou ele como camarão. Disse, menino, o que é que você tem? Está tão cansado? Disse, porque vim a pé. Eu disse, por quê? Aí ele contou. Uma ação boa, não é? Isso é uma ação de uma pessoa digna. Ele tinha 10 anos. Sempre assim. Ele, como tantos outros, Ele ficaram. tinha um ideal, ele era direito. Ele não era, assim, perecer em nada, não. Um dia eu disse assim, meu filho, antes dele sair, ele namorava com a Selma, né? Selma Bezerra. Bandeira. Você não quer mais estudar, não vai estudar, você vai trabalhar na Antártica com seu irmão, com seu cunhado. Eu dou uma casa para você morar, um automóvel, você casa com a... Sua proposta é ótima, mamãe, mas eu não quero. Eu quero seguir o meu ideal. O meu ideal é esse. Eu vou fazer.
camarada Manuel Lisboa, ao morrer, antes de morrer, momentos antes de morrer, junto à companheira Maria do Carmo, disse que, algumas palavras, ele disse que sabia que a hora dele estava chegando, que ele ia morrer, e pedia apenas que os companheiros continuassem o trabalho do partido. Bem, a primeira coisa que nós gostaríamos de dizer, Manuel, é que nós temos tentado, dia a dia, ano a ano, minuto a minuto, desde então, continuar o trabalho do teu partido, do nosso partido, do Partido Comunista Revolucionário. Podemos, Manuel, dizer que temos orgulho do trabalho que temos feito. Hoje o teu partido, o nosso partido, está implantado em muito mais estados do que aqueles que quando tu fostes assassinado. Nosso partido não apenas está na região do Nordeste, mas em vários estados do sul do país. E não temos mais dezenas, mas sim centenas de militantes. Podemos dizer também, camarada Manuel, que teu partido, nosso partido, é muito mais conhecido hoje no Brasil e também no mundo. Há cerca de um ano atrás, o Partido Comunista Revolucionário foi aceito como membro da Conferência de Partidos e Organizações Marxista-Leninistas do Mundo, a principal organização internacional dos comunistas, que integra cerca de 25 países e entre eles o Brasil, representado pelo Partido Comunista Revolucionário. Por isso, Manuel, nós temos orgulho de dizer que fazemos parte do teu partido. Muito emocionado do meu convívio, Manuel Lisboa, convívio muito estranho, porque nós éramos amigos, eu realmente me considerava amigo dele, tenho certeza pelos gestos que ele fez comigo, que ele também me considerava um amigo, mas eu só soube que ele se chamava Manuel Lisboa depois da sua morte. Então era um tempo muito diferente, né, onde as relações entre as pessoas eram pautadas pelos seus posicionamentos políticos e pela repressão que se abatia sobre o país. E eu vou tentar fazer uma síntese da impressão que me causou ao longo desse tempo Manuel Lisboa. E para mim faz parte do grande arte das suas virtudes. Manuel Lisboa me deixou a forte impressão de ser uma pessoa que amava profundamente a vida. A vida e os prazeres simples da vida. A vida e as coisas boas da vida. Manuel Lisboa era uma pessoa que prezava profundamente o amor. E teve o amor de uma mulher à altura, né, da sua grandeza, do seu coração. Era uma pessoa que prezava as coisas simples. Uma boa leitura, uma boa conversa, um bom prato, uma boa diversão. Eu disse, até um bom copo de cerveja de vez em quando.
Mas ele não fazia isso por um espírito de autossofrimento, nem porque gostava disso. Não, ele fazia isso como um sacrifício, parte de uma luta e parte do ideal. E uma pessoa que amava tanto a vida como Manuel Lisboa amava, foi capaz de dar esta sua vida, dar, não, eu vou repetir um pouco o que eu disse aqui na madrugada, aqui eu acho que é um ponto assim que eleva Manuel Lisboa a categoria que nenhum ser humano pode alcançar. Se alcançar, não pode superar. Porque há várias formas de morrer. Há várias formas de morrer heroicamente. A história está cheia de pessoas que doaram suas vidas. Da forma que sempre doar a vida não se discute. É uma coisa que não se discute, a doação da vida. A pessoa que só tem uma vida e doa em prol de um ideal, qualquer que seja ele, essa pessoa, como pessoa, merece ser respeitada. Então, na história do Brasil, nós temos inúmeros exemplos de Tiradentes, de Frei Caneca, de outros momentos, de Marighella, e tantos outros. Eu não quero fazer comparações entre o direito de perder a vida por um ideal. Não. Porém, uma coisa é você perder a vida numa emboscada. Outra coisa é você perder a vida como Manuel perdeu, depois de quase um mês de torturas e sofrimentos, onde a cada momento ele tinha o direito, a possibilidade de tentar preservar a própria vida. Bastava que para isso fizesse aquilo que seria, do ponto de vista humano, para mim, na minha visão do mundo, plenamente aceitável. Abrir mão de seus ideais pela sua vida. Fazer o que Galileu fez. Muito por isso Galileu é uma pessoa desacreditada. Galileu, diante da possibilidade de abrir mão dos seus ideais, eu vou dizer que o mundo roda. Que o mundo não roda. Vou morrer por isso, por uma ideia, por defender uma tese, não. É a linha de Galileu, minha vida está acima de tudo. Manuel não seguiu esse caminho. Seguiu a linha da coerência com seus ideais. Aos 12 anos de idade, nós morávamos sempre na parte alta de Maceió. E ele estudava no colégio lá embaixo, no centro da cidade. E um dia chegou em casa suado, quase 1h da tarde, e mamãe reclamou porque ele tinha chegado àquela hora e suado. Onde é que ele estava? Simplesmente um colega que sempre andava com ele, nesse dia não teve dinheiro para passagem, para subir até a sua residência, que era próxima da nossa casa. Ele subiu toda a ladeira até chegar lá em casa com um companheiro dele, colega de colégio, e ao primeiro pedinte que ele encontrou, ele deu dinheiro da passagem dele. Qual é um menino com 12 anos de idade, pleno século XX, nascido de uma família financeiramente bem, que faz um negócio desse jeito? Eu vejo até pessoas que pertenceram ao partido, ou que ainda pertencem, não sei, e que achavam que jamais faria um negócio desse. Ele foi diferente. Desde a hora que nasceu, que ele foi diferente. Quem conviveu com ele pequenininho via as coisas que ele dizia, as relações que ele tinha. Ele teve um problema no couro cabeludo, falta de higiene do barbeiro, onde ele cortava o cabelo, e foi preciso pelar a cabeça dele. Ele passou muito tempo escondido atrás da porta com vergonha. Não queria que as pessoas vissem ele assim de cabeça pelada. Eu quero dizer com isso que ele foi um menino igual a todos. Que ele não tinha os sentimentos normais que tem uma criança e os sentimentos normais de um grande revolucionário. Eu gostaria que ele estivesse aqui vivo, mas a história não quis assim. E eu tenho o maior orgulho do mundo. O único orgulho que eu tenho na minha vida
É de 6 para 58. Eu pouco convivi com o Manuel. Quando ele nasceu, eu estava fora de casa. Saí de casa com 10 anos, em 43, ele nasceu em 44. Convivi pessoalmente com ele 2 anos só, quando ele tinha 3. Quando eu saí de casa, com 17 anos, parei em casa do exército. Mas a ausência não diminuía a amizade, o sentimento que eu tinha por ele. Muito pelo contrário. Todo sentimento baseado no amor e na amizade não necessita da presença, nem a ausência diminui esse sentimento. Eu apresentei meu irmão preso por 2 vezes, como militar que eu era. A primeira vez, ele foi levado a julgamento na Justiça Militar e nós conseguimos liberá-lo junto com o promotor Acioli e o juiz Melo Azedo. Isso irritou o pessoal da situação. A fim de melhorar a situação, coloquei para trabalhar junto comigo na CERN, Companhia de Educação Rural do Nordeste. Mas ele não era deixado em paz. Frequentemente era preso. Como vocês mesmos dizem, o homem é eterno. O homem não morre. O poeta latino dizia que eu construí um monumento mais perene do que o bronze. E não foi de mármore, metal ou qualquer material, foi apenas através de palavras e de atos. E isso ele foi. Muito obrigado. Manuel está presente, se nota, se sente, Manuel
e gostaria de expressar nesse momento minha emoção, minha alegria e, sobretudo, minha esperança pela presença numerosa, bonita, consciente e forte da juventude aqui nesse momento. E nós sabemos que não há preço maior que se possa dar por qualquer causa, principalmente uma causa como essa, que é se pagar com a própria vida o sonho da liberdade, o sonho de um mundo maior. E é por isso que o companheiro Manuel Lisboa, ele não morreu. Ele está presente em cada uma de nossas lutas no dia a dia, no campo, na cidade, na região metropolitana do Recife. Hoje, nesse ato tão significativo, eu quero falar especialmente para as crianças daquela época e para aqueles que ainda não tinham nascido, as crianças do depois, os jovens da liberdade. Quando a ditadura se abateu sobre o Brasil, em 1964, a sociedade brasileira se dividiu. Muitos ficaram a favor do golpe, muitos ficaram contra, mas só alguns se dispuseram desde o primeiro momento a lutar contra ele. As formas de luta foram as mais diversas. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando. Naquela época era um sarampo que atacou os estudantes, e todo estudante, aqui vários estudantes foram presos, né? Ele foi que não foi, aqui ele não foi. E quando a polícia chegou lá em casa, eu conheci logo. Ele estava vendo o jornal. Eu disse, eu vou esperá-lo. Esperar? Você vai embora. Aqui, não. Na minha casa você não vai ser preso. Você vai embora já. Aí telefonei para um amigo, ele disse, manda ele para cá. Aí ele foi. Quando eles chegaram, primeiro eles vieram, eles disseram assim, Manuel Estácio, um amigo dele, ele disse, tá, não, foi pro cinema. Eu sou idiota. Aí eles saíram, foram embora. Daí a pouco eles voltaram. Quando eles voltaram, Manuel também já tinha saído. Porque a gente morava perto da Antártica e aí pela Antártica tinha outra saída. Ele saiu por trás. Tanto que quando eles olharam a casa toda, disseram, a casa tem duas saídas. Nós bobearam, a casa tem duas saídas. Eu digo, não senhor, tem três. Eu, fazendo de doido. Eles foram no forro, subiram no quadro. Eu digo, pode entrar onde o senhor quiser, porque ele foi para o cinema e ainda não chegou. Ele pegaram todos os livros dele, tudo que tinha lá, botaram no saco, até a tese da minha filha eles levaram. Tudo, tudo, tudo. Porque o Rubens Quintela tinha uma sede de pegar Manuelzinho. Esse senhor mesmo que tem a venda é compadre dele, diz compadre, aquele sujeito não aparece aí para visitar a mãe dele, não. Nunca vi, não. Um dia ele viu, que ele estava sentado na porta, ele viu quando o Manuelzinho saiu para pegar o ônibus, mas voltou porque esqueceu do revólver. Aí quando ele entrou, eu tirei. Aí acelera.
ML. Manuel Lisboa! Presente! Manuel Lisboa! Presente! Senhores, bom dia a todos e a todas. Neste momento, estamos iniciando uma homenagem a Manuel Lisboa, dando início à vigília cívica. Aqui é uma pequena homenagem que a universidade está prestando a seu ex-aluno Manuel Lisboa de Moura. Manuel Lisboa, alagoano, nascido em 1944 em Maceió. Filho de Augusto de Moura Castro e Iracilda Lisboa de Moura. Foi aluno de medicina da Universidade Federal de Alagoas e aos 22 anos deixou o curso para se dedicar à luta revolucionária por uma sociedade justa e igualitária. Aos 29 anos de idade, Manuel Lisboa era um dos homens mais procurados pelo regime da ditadura militar. Foi preso em agosto de 73 por agentes do DOI-CODE de Recife, em cujas dependências foi torturado e morto pela equipe do agente conhecido como Luiz Miranda e pelo delegado Sérgio Fleury, no dia 4 de setembro de 1973. E após 30 anos de sua morte, finalmente, a família de Manuel Lisboa vai poder enterrar seu filho querido para que ele possa descansar em paz. E hoje também é um dia muito especial, não só para a família de Manuel Lisboa, mas para o estado de Alagoas, que tem a oportunidade de prestar a justa homenagem ao homem, ao amigo, ao companheiro, ao líder revolucionário Manuel Lisboa. Para que possamos confirmar a presença de Manuel Lisboa, gostaria de, ao chamá-lo, que pudesse haver a resposta de que ele está presente. Manuel Lisboa. Então, a partir deste momento, ele está readmitido como aluno da Universidade Federal de Alagoas. Camarada, teu nome nos honra, nosso orgulho por tua coragem é maior que a dor, é um canto de amor, liberdade em tua homenagem, a tua terra será nossa terra, o teu sangue será nossa história, teu exemplo será nosso exemplo, justo sonho e nossa vitória, teu legado a chama da luta, nosso povo em tua memória. Hoje o filho a casa retorna, muito embora não seja em vida, és poema, és fulgor, és
de luta ouvida, hoje a causa que tu defendeste. Manuel, nosso eterno comandante, quem privou do privilégio de te conhecer, de receber tuas orientações, como nós, não te esquece jamais. E queremos te dizer que aquele teu último mandato, teu último pedido, a tua última palavra de ordem, comunicada através da companheira Marinha do Carmo, também violentamente torturada, mas que sobreviveu àquele massacre, nós cumpriremos esse mandato com muita determinação e orgulho. Quando, fitando os olhos de Maria do Carmo, tu com tua pele já em estado de putrefação, com a parte do teu corpo dilacerado, dos teus órgãos amputados, tu disseste, companheira Maria do Carmo, sei que chegou a minha hora. Só peço a vocês que continue a luta do partido. E por mais que eles reprimam, não impedirão o surgimento do socialismo no nosso país e no mundo. Pois bem, comandante Manuel Lisboa, o teu partido que foi tão violentamente golpeado na cabeça, no coração, com a tua perda, com a perda de Emanuel Bezerra dos Santos, na mesma ocasião do companheiro Manuel Aleixo, também na mesma ocasião, nós te dizemos nessa hora, teu partido, que existia só no Nordeste, ele não só se reimplantou em Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, mas também no Pará. Fomos além do teu pedido, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E esta bandeira que com honra tu desfraldaste, em breve estará tremulando em todos os recantos deste país, junto com os povos do mundo. Tu e eles te sangraram, te queimaram, nunca te curvaram, eles dilaceraram teu corpo, nunca a tua alma, eles venceram teu corpo, nunca a tua vontade, eles te mataram, estás vivo, eles, os cadáveres sepultos, tu, estrela radiante, exemplo sempre presente, eles, os inimigos do povo, tu, a dignidade do homem, eles, os sádicos carrascos, tu, o amor, a justiça, a liberdade, eles, armados numerosos, tu, desarmado, sozinho, eles amedrontados, tu, firme como uma rocha, eles, babando de ódio, sobre o teu corpo inerte, aterrorizados, temendo tua dignidade, tu, dormindo no eterno plácido sono dos justos, os que cumpriram o dever, eles, humilhados, aterrorizados, temendo tua dignidade, escondendo o teu corpo, tu, amado, admirado, teu nome, norma de conduta, esperança e exemplo, eles, monstros fascistas, tu, herói comunista, protótipo da humanidade futura, eles, vermes anônimos, tu, Manuel Lisboa de Moura. Manuel, ele era uma pessoa de bem com a vida. Aí é que residia uma coisa diferente, porque viver naqueles dias negros, um momento em que um irmão desconfiava do outro,
Jared, que época a gente se arrepia. A crueldade que foi aquele período. Agora, a força. Manuel era o símbolo exatamente de quem tem a força da vida como instrumento de catalisação. O Manuel é incapaz de um companheiro cometer um equívoco, um erro, e de você saber quem seria o juiz dele. Quando a gente caía de pau, porque a gente tinha que ter o rigor da disciplina, porque um erro de disciplina podia cair, o outro ia ser preso. Quantos morreram assim? E a gente tinha no Manuel aquele cara que tinha uma palavra de consolo, de carinho, de compreensão. Quer dizer, é o lado humano do Manuel que fazia dele o grande líder do PCB. Grande líder. A esquerda, pelo rigor de conviver com a morte, né, nos chamavam de chato. Era assim que diziam que nós éramos. Né, pelo discurso, pela rigidez do horário, pelas questões que era difícil da gente viver, vivíamos assombrados. Né? E o Manuel conseguia ser um doce de gente. Um doce. Quer dizer, como é que um homem daquele que foi dito, como é que alguém que ama tanto a vida como ele, foi tão bravo diante da tortura e diante da hora da você dizer que todas as negociações, porque ele podia abrir tudo o resto. Ele tinha o comando de tudo. Eu quando me formei, eu resolvi sair do PCB. Apanhei tanto dos meus companheiros aqui, mas eu tinha que falar com ele. E o meu medo de enfrentar Lula. Porque para mim ele era a referência. Né? Eu não tinha nem tanto medo da Selma, que era também. Do esporro que eu ia levar. Mas eu tinha decidido. Minha mãe já estava vivendo com outra pessoa, o Ricardo tinha se casado, eu tinha mais 5 irmãos e era o único formado. E eu era professor táxi, correndo do CEPA e tinha me formado em engenharia para sustentar o resto da família. Eu digo, Manuel, eu não vou embora, que eles queriam que eu saísse daqui. Manuel dizia, Ronaldo, como é que vai fazer? Viver clandestino num estado que quando você passa é o mais alto. No trote eu era o N de 1. Porque na minha altura, naquela época ninguém tinha. Você tinha que ir embora. Eu digo, Manuel, não vou viver tanto, não sei viver tudo. Mas aí eu fui conversar com o Manuel, foi minha despedida com ele. Um dia de carnaval, terça-feira de carnaval, Pernambuco, pegando fogo, eu e o Manuel me despedindo do PC. Foi a última vez que eu vi. Pois bem, pasmo, ninguém compreendeu melhor a mim do que ele. Disse, vai. Não adianta ficar nessa guerra quando a gente está. Cuida da tua família, aí você vai ver que mais tarde a tarefa da gente é cuidar dessa família enorme que é o Brasil. Porque foi, na verdade, o que eu fiz na vida. Ele dedicou absolutamente, ele não teve tempo de cuidar da família dele. Ele não teve tempo de amar como ele amava. Ele encurtou tudo. Encurtou para que vocês, por isso que ele está vivo. Tem jovens que estão aqui que ao vê-los é como se eu estivesse vendo esses companheiros no nosso período. Eles estão absolutamente vivos. Essas coisas não morrem nunca. Porque o sonho, né, da gente, da justiça, a ética, a moral, a dignidade, isso não vai morrer nunca. Não tem carrasco. Eu acho que eu estou vendo o Manuel rindo deles quando eles achavam que iam matar o Manuel. Eles estavam acabando com a vida. Que pena que imaginava que ia acabar. Que bobos que eram eles, achando que matado um, não nasciam outros, e outros, e outros. Acidente de... Manuel acreditou, como muitos acreditaram e ainda acreditam, felizmente, no mais belo, mais grandioso sonho da humanidade. E seja lá qual for o nome que a gente dê, é uma humanidade onde todos os homens têm o mesmo direito à justiça, ao emprego, enfim, uma sociedade igual.
que ele defendeu e acreditou. E lutou por isso e morreu por isso. Um companheiro que esteve com ele na prisão, que viu o estado em que ele se encontrava, o companheiro Zé Livaldo, que hoje é publicitário, lá em Recife, ele disse, o depoimento dele: minha gente, vocês que são católicos, me perdoem, mas eu estou sendo verdadeiro. Manuel sofreu tanto, ou talvez mais, do que Jesus Cristo. Porque ele não foi para a cruz dele foi de outra maneira, mas foi submetido durante dias e noites a mais brutais torturas que um ser humano, ou até um animal racional, é obrigado a ser submetido. E, segundo o depoimento de todos os companheiros, ele não abriu a boca, a ponto de um torturador, uma dessas sinceridades cruéis, dizer para os que ficaram: vocês perderam um companheiro, um homem que você nunca mais vai poder outro igual. Então, em nome dessa esperança, nosso país está despertando todo mundo. Esperança de fazer uma revolução democrática, de fazer a reforma agrária, as reformas sociais, reformar a justiça, a segurança pública, atender a todos, reformar nossas prisões, acabar com a tortura e tudo que eu já tenho aqui. Que eu queria terminar despedindo. Viva para Manuel Lisboa, viva o Brasil, viva o povo brasileiro! Viva!
vítimas da fome, de pé famélicos da terra. Da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortar e o mal beber do fundo, de pé não mais senhores. Sem nada somos em tal mundo, sejamos nós dos produtores. Bem unidos passamos nesta luta final. Uma terra sem amos, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos nós que conquistamos a terra-mãe livre comum. Para não ter protestos vãos, para sair deste antro estreito, façamos nós com nossas mãos tudo que a nós nos diz respeito. Bem unidos passamos nessa luta final. Uma terra sem amos, a internacional. O crime do rico a lei o cobre. O Estado. Manuel Lisboa! Manuel Lisboa! Liberdade! Manuel Lisboa! Liberdade! Abre as asas sobre nós e que a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. Como tantos outros Ele ficaram. tinha um ideal, ele era direito. Mas o ideal dele foi para a felicidade de todos, né? Continue.
Sou eu caboclo criado, pegando peixe de anzol, campesino sossegado, gordo tostado de sol. Desconheço o proibido, sou livre, desimpedido e não há patrão para mim. Tiro férias pelos montes, horas extras pelas fontes que eu nasci pra ser assim. Tiro férias pelos montes, horas extras pelas fontes que eu nasci pra ser assim. O ventre que me gerou deu-me em carta de alforria, 9 meses me guardou, mas me fez liberto um dia. Sinto toda vez que canto que alguém diz na minha voz que ninguém terá do tanto que será dado pra nós. Mas nesse espaço onde moro tem vezes que eu canto e choro num misto de riso e dor, porque meus irmãos do norte não dispõem da mesma sorte que me deu nosso Senhor. Porque meus irmãos do norte não dispõem da mesma sorte que me deu nosso Senhor. Doutor, o Senhor sabe que eu não me curvo a você, que o mundo é largo e me cabe pelo jeito se houver. Minha raça encarcerada tem a carne machucada da algema que lhe prendeu. Um dia será liberta, tendo sempre estrada aberta e sendo livre como eu. Será liberta, tendo sempre estrada aberta e sendo livre como eu. Seu doutor, se o Senhor pensa que eu só vivo de favor, acho bom que se convença que eu não vivo não, Senhor. Trato com respeito, é pra ser tratado bem. Eu não nego seu direito, mas respeito o meu também. Se tiver arrependido, eu me faço dividido e cada um em seu lugar. Agradeço a assistência e lhe devolvo a emergência para o Senhor não reclamar. Agradeço a assistência e lhe devolvo a emergência para o Senhor não reclamar. Agradeço a assistência e lhe devolvo a emergência para o Senhor